Glória a Deus, graça e paz, queridos. Boa noite a todos que estão em casa. Que Deus continue abençoando ricamente a vida e a família de cada um de vocês. A todos nós, não é verdade? Queridos, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5. Você que está em casa também abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 5. E verso de número 3. Obrigado. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Nós vamos fazer a leitura dessa palavra e depois eu quero convidar os irmãos a unirem-se a mim em um momento de oração. Amém? Pode ser? Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos repetir juntos esse texto? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você quer ter o reino dos céus? Já tem? O reino dos céus pertence a você? Sim ou não? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus o Cristo, nós louvamos o teu nome. Seja hoje e para todo sempre o teu nome exaltado, glorificado, enaltecido no meio das nações. Tu és Rei, Senhor. Tu és dono de todas as coisas. Tu és o único Deus, de quem emana vida. Nós bebemos dessa vida e somos gratos por tamanha graça. Deus, em um nome que é sobre todo nome, o nome de Yeshua, nós clamamos a Ti pelo perdão dos nossos pecados. Deus, para isso se entregou o Teu Filho na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Para isso o sangue foi derramado, para nos lavar, nos purificar, selar a nova aliança, nos trazendo vida abundante, vida eterna, remissão, reconciliação, perdão. Ó Deus eterno, nos ensina a cada dia como vivermos nesta terra, de forma a alcançarmos graça aos teus olhos, favor das tuas mãos, presença em nossas vidas. Deus nos ensina o quão preciosa é a tua presença, o quão grandiosa é a tua presença. Como o fogo que ardia naquela sarça e a sarça não se consumia, Deus, desta mesma forma, vem arder em nós, não consumindo-nos, não destruindo-nos, porque só o teu poder pode fazer isso, fazer com que a tua presença tremenda e gloriosa habite em templos de barro e esses não sejam destruídos pela presença. Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações,
Mas nós não queremos apenas ouvir. Nós queremos que a tua voz transforme a nossa alma. Mude a nossa vida, o nosso jeito de ser. Mude a nossa mentalidade, a forma de pensarmos. Deus, como está escrito, vem, renova, transforma o nosso entendimento. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Porque nada pode surgir ou sair de nós mesmos, da carne, do sangue, mas da água e do Espírito. Ó Santo e Eterno Deus, em nome de Jesus, faz dessa noite, Pai, uma noite diferente, transformadora, em todas as áreas, na vida de todos aqueles que necessitam, pois Tu és aquele que sonda e conhece o íntimo das nossas vidas. Nós oramos, Pai, crendo. Eu creio, Pai. Eu creio que basta uma palavra. Eu creio que basta uma ordem. Eu creio que Tu és Deus de longe e de perto. Eu creio, Pai. E oro já agradecido. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, cada vez mais nós tomamos conhecimento de pessoas que se decepcionam, que têm se decepcionado com a igreja, instituição no caso, né? Com pastores, presbíteros, evangelistas, líderes em geral. Cada dia que passa nós tomamos conhecimento de pessoas que têm se entristecido a ponto de abandonar o caminho, deixar de obedecer ao Senhor e passar a obedecer os seus próprios desejos, a sua própria mentalidade, a forma de entender Cristo e a igreja que a pessoa adquire, e adquire muitas vezes não pela experiência da palavra, mas pelas experiências de vida, pelas decepções, pelas angústias, pelas traições. Mas é interessante que neste mesmo sermão, e nós citamos isso há poucos dias atrás, num outro sermão, numa outra mensagem, o Cristo diz que há dois tipos de pessoas: aquelas que constroem sobre a rocha e as que constroem sobre a areia. E essas pessoas, elas são acometidas pelos mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos intempéries, as mesmas circunstâncias, as mesmas questões naturais e de natureza. Mas uma construiu sobre a rocha e outra construiu sobre a areia. E o que isso me faz pensar? Que nós precisamos ter um alicerce, precisamos ter um fundamento firme, sobre o qual estamos construindo a nossa vida espiritual, a nossa caminhada espiritual com Cristo. Mas a carta de Paulo aos Coríntios, também no capítulo 3, salvo engano, vamos lá dar uma olhadinha, capítulo 3 de 1 Coríntios, é isso mesmo. Quando estava havendo ali aquelas dissensões entre os irmãos, uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cefa, e havia também aqueles que diziam ser de Cristo. Observem 4 sementes, 4 tipos de pessoas na igreja, 3 sementes num terreno ruim, não prosperam, não são salvas, 4 tipos de pessoas, só uma diz ser de Cristo. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Observa como a coisa não é fácil, como a coisa é difícil. Eu tenho escutado muitos irmãos dizerem assim: pastor, é difícil. Diga a verdade, se fosse fácil a porta era larga, mas a porta é estreita, então é difícil mesmo. E nós só passamos porque somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, que de nós mesmos nós não conseguimos. É pela graça que somos salvos. A partir do versículo 11 desse capítulo 3, diz assim: porque ninguém,
Presta atenção, porque ninguém é ninguém. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é quem? Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, presta atenção, porque mesmo você fundando, construindo sobre a rocha que é Cristo, aí agora vai observar que tipo de construção você vai ter, que você vai fazer. Se alguém edificar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém de vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Observa, querido, como nós somos conduzidos pela palavra e pelo Espírito de Deus a caminharmos pelo que a palavra ensina. Edificarmos, construirmos em cima da rocha que é Cristo e fazermos uma obra que seja aprovada pelo Espírito, que todos serão provados pelo fogo. E eu quero te dizer uma coisa: ser provado pelo fogo, irmãos, é algo que incomoda, que dói, mas é algo que purifica. É algo que traz a luz, que brilha, que tem valor. Aleluia. Que tira a sujeira, a imundície, o pecado. Precisamos passar por essa prova, porque senão nos apresentaremos diante do Senhor cheios de imundície. E ele diz que toda a obra será aprovada, todos. E a obra que permanecer, essa receberá galardão. Então não te preocupa com a obra alheia, mas com a tua própria. Não te preocupa com a vida alheia, mas com a tua própria. Ainda que seja um pastor que tem te decepcionado, ainda assim, ele está te decepcionando, talvez, porque o seu coração seja mal, porque isso pode acontecer, ou talvez porque a obra dele está sendo manifestada pelo dia, e ele na verdade é um falso pastor. Ou Cristo não alertou a igreja que haveriam falsos? Acautelai-vos, diz o Senhor. De quem? Dos falsos, que vêm a vós vestidos como? Como ovelhas, mas lá no fundo eles são quem? Lobos, devoradores. Mas como os conhecerão? Pelo fruto os conhecerão. Então aguarda, tenha paciência, não abandone a tua fé por causa de quem quer que seja, não abandone o teu Cristo para construir sobre a areia, porque quando as tempestades vierem, grande será a ruína. Isso está no mesmo sermão, mas observa, o sermão começa com as bem-aventuranças, e a primeira bem-aventurança é a que lemos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Presta atenção, irmão, porque deles... o que é que a gente aprende aqui de imediato? Ninguém entrará no reino dos céus, ninguém receberá, ninguém estará no reino dos céus sem que seja pobre de espírito. Porque é deles o reino, não de outros. Pobre de espírito são aqueles que herdarão, que receberão em glória, que entrarão, que conhecerão, que usufruirão do reino de Deus. E aí, irmãos, isso é meio que incoerente nos dias de hoje.
você dizer que mais do que feliz é um pobre de espírito? Nos dias de hoje? Mas olha só, naquela época também era um contrassenso. Observa no contexto daquela época. Os líderes religiosos, inclusive um deles, vai até Jesus, né? Está lá registrado no capítulo 3 de João, Nicodemos, um príncipe entre os judeus, um dos fariseus, vai até Cristo e vai cheio de palavras bonitas. Bom mestre, sabemos que és de Deus, que ninguém poderia fazer as obras que tu fazes, entendeu? E aí Jesus diz a ele logo de cara, diz, olha, é importante, viu? É preciso nascer de novo. Se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. E aí preste atenção, porque tem ligação. Porque muitos, na incoerência, por que é incoerente esse discurso? Porque para muitos, não para todos, mas para uma boa parte da população, quem sabe da maioria, eu imagino que seja, bem-aventurados, ou seja, vamos trocar essa palavra pela tradução, é mais do que feliz, ou feliz, felizes, são aqueles que são ricos financeiramente, são aqueles que são famosos. Felizes são os artistas, os influenciadores, que muitos estão seguindo e sendo influenciados de uma forma altamente negativa sem perceberem. Existem frutos, irmãos, árvores que estão sendo plantadas na vida de alguns, de todos nós, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, que só darão o seu fruto daqui a alguns anos. E esses frutos pecos, apodrecidos, cheios de bicho, trarão tristezas terríveis. Alguns já estão colhendo rapidamente, mas outros colherão porque é devagar, com a malícia, para que as pessoas não percebam que as coisas estão sendo lhes roubadas. A gente olha lá um influenciador desse, né, que posta seus vídeos numa lancha, numa mansão, em viagens ao exterior e tal, e eles sempre estão felizes, né? Sempre estão sorridentes, usufruindo dos melhores restaurantes, das melhores comidas, não é assim? Porque quem vai ficar postando lá desgraça? Ninguém vai querer acompanhar, né? Se bem que tem público para tudo, né? Mas esse público é pouquinho. O pessoal não quer 100, 200, 1000 seguidores. O pessoal quer milhões de seguidores. E nós somos atraídos muitas vezes pela ilusão. Quando os jovens são levados junto com uma grande parte de Israel, cativos à Babilônia, os mais sábios são separados. E o que é dado para eles? O melhor, irmãos. O melhor que o mundo pode oferecer. A mesa é a do rei. Não é a mesa dos serviçais. É a mesa do rei. E quem, em sã consciência, sozinho nessa terra, sozinho que eu digo é sem Deus, sem o Espírito de Deus, pode dizer não à mesa do rei? Quem pode discernir que o cara que está lhe oferecendo um salário de 10 mil reais é um laço? Você vai entender logo que é uma bênção. Às vezes nem vai orar, porque Deus já respondeu o que você nem pediu, que chegou desse jeito, não é assim? E eu não estou dizendo que tudo que chega desse jeito a gente vai entender que seja do mundo ou Satanás esteja oferecendo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que ele oferece isso. Ele levou Jesus a um certo lugar e disse, olha, os reinos, se você se prostrar, eu te dou. Ele só perdeu porque ele estava oferecendo a Jesus o que já era de Jesus. Tudo é dele. Mas a mim e a você que não temos nada, muitas vezes nós somos, ou não temos nada, quando estamos distantes do Senhor. Não temos a consciência. Então é um contrassenso, e muitos pensam, alguns como Asaf, alguns de nós, sentimos inveja do ímpio.
da prosperidade deles, da saúde deles. Muitas vezes eu fui tentado nesses 3 anos enfrentando o câncer e tomando a quimioterapia, muitas vezes eu fui tentado a olhar para um ímpio e dizer, puxa vida, mas a pessoa está ali se prostituindo desse jeito, propagando esse tipo de coisa e está com saúde. Muitas vezes a minha mente quis ser, ninguém se engane, né? Esse é o auto-engano. Ninguém engane a si mesmo. Nós lemos aqui agora em Coríntios. Então nós temos uma perspectiva humana e temos uma perspectiva do reino. Lembram de Tiago e João? Senhor, queremos te pedir algo. E pedimos que o Senhor faça. Já foi logo exigindo. Quando chegar no seu reino, quer sentar uma à direita, à esquerda. E Jesus vai explicar-lhes depois, mais à frente, que aqui na terra é assim. Quem domina sobre os seus, quem está sobre os seus, eles dominam, mandam, fazem, acontece. Mas no reino de Deus é diferente. Lá o maior é o menor. O que quer ser servido tem que servir a todos. Nós precisamos entender que existe um reino de Deus. Senão a gente vai ser pautado pelas coisas que nós conhecemos, pegamos, sentimos, vemos aqui na terra. E por isso às vezes não aceitamos a direção do Espírito. Como isso? Eu ser pobre de espírito para entrar no... Por que eu tenho que ser pobre de espírito? Meu Deus é o dono da prata e do ouro. Olha a confusão. O Senhor não está falando de riqueza. O Senhor não está falando de bens materiais. Esse sermão da montanha, irmãos, ele serve para corrigir vários enganos. Coloquei aqui pouquíssimos. Como essa questão de muitos pensarem que bem-aventurados na verdade são os ricos, o Senhor está corrigindo isso. Aliás, assim, os ricos, alguns são bem-aventurados, e nem todo pobre, porque a gente pensa que pobre de espírito também é ser pobre. É abrir mão de tudo, é fazer voto de pobreza, é não ter nada. Porque isso aqui é humildade, são os humildes. Nem todo pobre é humilde. Tem pobre que é orgulhoso, arrogante, tem um rei na barriga, arrota o que não tem, come arroz com feijão e arrota caviar. Tem ou não tem? Tem, irmão. E às vezes é você. Às vezes sou eu. Me lembrei de Cláudio Duarte pregando, às vezes ele diz, você está rindo de você mesmo? Às vezes somos nós que estamos nesses laços, irmãos, caindo nessas armadilhas. O sermão da montanha serve para corrigir também um sentimento que às vezes o pobre e o fraco têm. Ele acha que ele não tem Deus, que Deus não está com ele, que Deus não está o abençoando. E ele vem corrigir essas distorções. Quem está no reino de Deus, quem recebeu o reino de Deus é afortunado e feliz. Mas ele tem que ser pobre de espírito. E outra coisa interessante que eu coloquei aqui é que há um objetivo nesse sermão, nesse primeiro versículo. Todos os outros versículos do Sermão da Montanha dependem desse. Você precisa entrar por essa porta, por esse caminho. Porque sem esse caminho, sem ser pobre de espírito, você nem entra. Então nem adianta as outras coisas. E aí um dos objetivos também é nos mostrar o que Deus espera de nós. E o que nós podemos esperar dele. Aí o comentarista bíblico Matthew Henry, ele escreve o seguinte: os pobres de espírito não são aqueles que são tímidos, uma outra distorção, medrosos, covardes, ou aqueles que se sujeitam de uma forma voluntária aos desejos humanos ou dos seres humanos. Mas eles são uma disposição graciosa pela qual nos esvaziamos de nós mesmos, para termos o nosso ser preenchido com Jesus Cristo. Pobre de espírito não é exatamente o pobre, mas aquele que se esvazia para se deixar encher pelo próprio Cristo em sua vida.
é aquele que sabe estar, como Paulo disse em Filipenses 4,12, sabe estar abatido. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele. O pobre de espírito é aquele que consegue entender que ele não é, mas ele é. E aí, irmãos, nós estamos vivendo esse tempo de decepção, por quê? Porque muitos querem oferecer o que não tem e oferecem o que não tem. Muitos estão vendendo o que não é seu, vendendo a bênção que é de Deus e é de graça, oferecendo a solução que só o Senhor pode dar. Muitos estão trazendo uma certa ilusão para a vida das pessoas, e essas pessoas, por conta dessas ilusões, estão passando a idolatrar essas pessoas. E Deus sai, porque o Espírito que habita em você e em mim, ele é munido de ciúmes, e ele não reparte a glória com ninguém. Você percebe que não dá para construir fora da rocha que é Cristo. Não dá para construir em cima das fábulas, das nossas necessidades. Sabe por que a gente vai atrás dessas coisas, irmão? Porque são necessidades que nós temos. Necessidades muitas vezes que não são nem básicas. E observe, quando nós temos necessidades básicas, como por exemplo água, lembra que nós pregamos sobre isso? Água no deserto é da rocha que flui. É de Cristo que vem. Ele diz à mulher samaritana: olha, mulher, se você soubesse quem te pede de beber. Aleluia, irmãos. Eu fico assim preocupado de Jesus entrar num diálogo com algum de nós e dizer e afirmar isso. Se você soubesse, irmão, será que até hoje não sabemos com quem estamos conversando? A quem estamos servindo? Não sabemos quem de fato Ele é ainda, o poder que Ele tem. Precisaremos ser envergonhados como aqueles que estavam seguindo a Jesus, porque eu creio que se sentiram envergonhados com a declaração de Cristo a respeito do centurião, um homem de fora que creu. Ou você nunca se deparou com alguém que nem tem religião, não frequenta uma igreja e manifesta uma fé que você não está manifestando? Tem crente que às vezes está em casa desesperado, e um familiar que não entregou a vida ainda a Jesus é quem bate no ombro dele e diz assim: Deus vai te abençoar. Tenha fé em Deus. Oh, irmão, os pobres de espírito não tomam assento nas primeiras cadeiras. Não tomam o lugar daquele que tem o direito ao lugar. Não assumem para si. Prestem atenção, queridos. Eu falei há poucos dias sobre esses personagens. Quando olhamos para um homem como Moisés, que Deus escolheu, separou, e em nenhum momento você encontra Moisés se colocando como um Deus para os egípcios, se colocando como a solução para os egípcios, ou para os israelitas. Em momento algum. Em momento algum você vê Moisés se levantar com arrogância contra Faraó. Em momento algum. Ele está sempre colocando quem pode, quem vai fazer. O meu Deus, o Deus de Israel, te manda libertar o povo. E às vezes nós nos colocamos como intermediários únicos entre Deus e o outro. Esquecemos por algum momento que o véu do tempo rasgou-se, de alto a baixo.
Como é um culto de ensino, abra sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel capítulo 29. Nós vamos ler uma profecia lançada contra Faraó e todo o Egito. E por quê? Qual a conduta de Deus quando Deus se depara com homens que não são humildes de espírito? Outra coisa interessante que eu quero dizer antes de fazer essa leitura, irmãos, é que assim, o pobre de espírito não é alguém que tem essas características de humildade desde do seu nascimento, é algo do seu caráter, não. Porque se for algo que o homem tem, então não é graça. Isso é adquirido através do novo nascimento e da busca, da humilhação, da entrega, do reconhecimento. Alguém já disse, não me lembro agora o autor dessa frase, ele disse o seguinte: o princípio da humildade consiste em reconhecermos o nosso orgulho. Você começa a ser humilde no momento que você reconhece que existe orgulho em você, que você precisa mudar, deixar aquilo. No 10º ano, a partir do versículo 1, no 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito, profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Jeová, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos e prenderei o peixe nos teus rios, as tuas escamas. E todo o peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido, nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebrastes e lhes rasgaste todo o ombro. E encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os teus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti homem e animal. E a terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque disseste: o rio é meu e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Migdol até Sevene, até aos confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pela terra. Mas assim diz o Senhor Jeová: ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino baixo, mais baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. E não terá mais a casa de Israel a confiança para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles.
antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. Faraó é exaltado, Deus levanta reis e abate reis. Faraó é exaltado, o Egito é exaltado, Faraó se ensoberbece e diz: o rio é meu, eu quem os fiz. Deus se levanta do seu trono e coloca Faraó no seu lugar. Muitos discípulos crentes são exaltados pelo Senhor, são colocados em lugares altos, munidos de dons especiais do Espírito Santo, e se perdem no meio do caminho e começam a ensoberbecer-se e a orgulhar-se e achar que quando o homem se levanta, Deus o abate. Quando o homem está abatido, contrito, humilhado, Deus o exalta. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Abram, por favor, sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 4. Logo depois de Ezequiel é Daniel, viu? Capítulo 4. Vamos ver a história de um outro rei. Nabucodonosor. Nós vamos ler a partir do versículo 28. A partir do versículo 28 de Daniel 4. Nós vamos fazer essa leitura até o verso 37. Vocês sabem a história, né? Nabucodonosor teve um sonho, Daniel foi lá interpretá-lo, e a interpretação... E se vocês observarem lá no versículo 1 em diante, Nabucodonosor está até exaltando Deus. Era um homem que sabia que o Deus de Daniel era Deus sobre todos os deuses. Mas em um dado momento, ele se exaltou. E a partir do versículo 28 diz assim a palavra: todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Aleluia! E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estovar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízos, e pode humilhar os que andam na soberba. Como nós, sabedores disso, tomaremos o caminho da soberba, irmãos? Se os humildes, se os pobres de espírito, são deles, a eles que pertence o reino dos céus. Por que nos indignamos tanto uns contra os outros?
Por que não permitimos que alguém nos humilhe? Por que não aceitamos que alguém não nos aceite ou vá contra nós? Por quê? Porque somos soberbos, orgulhosos. E precisamos romper com esse laço que nos liga ao nosso nascimento da carne e do sangue. E aliançarmos-nos com o novo nascimento, que é feito através do Espírito Santo de Deus, da água e do Espírito. Precisamos entender que o reino para o qual fomos chamados, o reino que o Mestre veio a anunciar, no qual ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É um reino, irmãos, diferente. Se entendermos isso, teremos mais comunhão. Se entendermos isso, teremos mais a glória de Deus manifestada em nosso meio. Se entendermos isso, de fato seremos como Ana. Abre lá em 1 de Samuel, capítulo 2. 1 de Samuel, capítulo 2. Vamos ver uma oração em forma de cântico, de louvor, de adoração, de uma mulher que teve tudo, irmãos, para o orgulho lhe tomar e ela partir para uma guerra, partir para um problema com aquela que a provocava. Mas não fazendo isso e crendo em Yahvé, Yahvé tomou a sua causa em sua mão e abriu a madre daquela mulher. E ela diz: até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha tudo lhe foi tomado. Capítulo 2 de 1 Samuel, a partir do versículo 1, diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliques palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Aleluia. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, fez descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Glória a Deus. Quando acreditaremos nessas verdades? Quando as colocaremos em prática em nossa vida? Porque a palavra diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, apenas aqueles que dizem amém, amém, mas que não praticam a palavra. Que não praticam a palavra. Sim, irmãos, eu quero fogo, mas eu quero as obras. Eu quero fogo, mas eu quero conduta. Eu quero fogo, mas esse fogo tem que queimar o pecado, tem que queimar a conduta antiga, tem que queimar toda a raiz de amargura, tem
que queimar os muros da inimizade. Esse fogo santo do Senhor não comunga com a fofoca, com a malícia, com o pecado. Então não adianta pularmos, saltarmos, rodarmos, falarmos em outras línguas, se não houver amor, fogo do Espírito Santo transformador, porque senão será apenas barulho. Pois quando o Senhor te levar para a ilha de Pátimos, Ele te sustentará lá. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o reino dos céus. Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz que Jesus é o nosso exemplo, porque Ele, sendo como Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele aceitou toda humilhação, a gente não aceita não. Misericórdia, Pai. Nós não aceitamos uma repreensão, ainda que ela seja real, verdadeira, ainda que nós tenhamos errado. Ficamos nos justificando, apontando e lançando erro em outros. Quando Jesus foi acusado injustamente, irmão, sabe por quê? Porque Ele levou sobre si aquilo que não era dele. Ele levou sobre si aquilo que era nosso. Ele levou sobre si as nossas dores. Os nossos pecados estavam sobre Ele naquela cruz, e não os dele, porque Ele não pecou. Oh, Jesus. Senhor, nos transforma em uma igreja genuína, em discípulos e não apenas crentes, em servos e não senhores. Meu Deus, retira de nós a herança de Adão, pois nós já recebemos a herança do Cristo. Aleluia, aleluia, Deus. Não queremos mais ser meninos na fé. Deus, não queremos mais nos alimentar do leite, mas precisamos do alimento sólido. Amadurece as nossas vidas, Deus. Glorifica o Teu nome em nossas vidas, Deus. Nos ensina a louvar e adorar como Ana, a louvar e adorar como Maria. Deus, nos ensina a dizer, meu Pai, como Davi: quem sou eu? Deus, nos ensina, meu Pai, a falar como Pedro: não se aproxime de mim, eu sou um pecador. Nos ensina a agir como Isaías e reconhecer que somos homens de impuros lábios, mas queremos ser tocados pela brasa viva, retirada do altar. Envia o anjo, Senhor, e purifica nossos lábios, purifica nossos corpos, purifica nossa mente, transforma a nossa vida, Deus, porque quando falarmos em outras línguas, queremos anunciar as grandezas do Teu reino e não as nossas próprias grandezas. Aleluia, aleluia, Deus. Nos ensina que sem Ti nós não somos nada. Oh Deus, naquele dia da multiplicação dos pães, haviam milhares de pessoas, e um rapaz, quem sabe um jovem, que tinha ali os seus 5 pães e 3 peixinhos. Ele entregou o que tinha. Certamente muitos ali também tinham algum tipo de lanche, mas ele se prontificou, e a partir da entrega daquele homem, o grande milagre aconteceu. Nos ensina a entregar, Pai. Entregar, Pai, a nossa vida completamente ao Senhor, para vermos e contemplarmos o milagre na nossa família, nos nossos familiares. Porque a luz não pode ser colocada debaixo de uma mesa. A luz tem que ser colocada em um local onde ela possa iluminar. A luz não pode estar apagada. O sal não pode ficar sem sabor.
Pai, em nome de Jesus, onde quer que estejamos errando, onde quer que estávamos errando, Deus, corrige nesta noite, corrige nesse momento as vidas daqueles que realmente querem, daqueles que desejam, daqueles que reconhecem, daqueles que, como Nabucodonosor, depois de passar por grande dificuldade, depois de retomar a consciência, glorifica e exalta o seu nome. E o Senhor é o Deus que abateu Nabucodonosor, mas depois retornou ele ao trono, porque ele reconheceu que existe um Deus nos céus, que é sobre todos, e ele é criador de todas as coisas. Te glorificamos, Pai, por tua presença aqui em nosso meio. Te glorificamos nessa noite, meu Deus. Queridos, eu vou encerrar dizendo uma coisa a vocês. Eu estive há poucos dias no urologista, e depois de me examinar, ele disse assim: como você está suportando isso? Porque deve estar doendo muito isso. E eu sorri para ele e disse: eu tenho que continuar, doutor. E Deus o iluminou e ele passou uma medicação para mim que resolveu o meu problema naquela área, que já vinha sofrendo há meses. Hoje eu estive no neurologista, primeira vez. E ao analisar os relatórios da médica que me operou, a bucomaxilar, e da minha oncologista, e de ver minha situação, essa da boca, ele disse: isso deve doer muito, não é? E eu quero dizer aos irmãos, um dia um irmão me disse assim, aqui nesse salão, depois do culto: pastor, sua vida tem sido uma inspiração para mim. E eu disse para ele: olha, se meu sofrimento, minha situação, puder inspirar pelo menos alguém a viver por fé, a crer no Senhor, a adorá-lo de qualquer forma, em qualquer circunstância, já terá valido a pena. Irmão, tua vida é boa. Não dê lugar à murmuração, não. Não compare sua vida com a de mais ninguém. Tua vida é boa. Se você estiver na orientação do Senhor, você está vivendo exatamente o que Ele quer que você viva. E preste atenção, sua história não acabou. Ela está sendo contada. É apenas um capítulo a mais do livro que é a sua vida. Daqui mais um capítulo ou outro, tudo pode dar uma reviravolta muito grande. E você vai poder olhar para trás e dizer: eu entendi, porque passei, porque Deus queria me levar a este lugar de glória. Eu entendi, porque eu tinha que passar pelo deserto, porque Deus queria me levar a uma terra que mana leite e mel. Não desanime, não. Ei, você que está em casa, não desanime, não. Deus é contigo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pode parecer loucura, mas nós lemos: a sabedoria do homem é loucura para Deus, e o evangelho é loucura para o que perece. Pai, despede-nos em paz. Em paz nos conduz aos nossos lares. Nos dá a graça, Pai, da Tua presença constante. Oh Deus, sopra, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Sopra sobre nós. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, eu estou profetizando, estou declarando, estou desejando, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, desde agora e para todos sempre. Amém. De paz.